Convoco o vereador Zé Luiz para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Carlos Abranches, vereador Lino Bispo, vereador Gilson Campos, vereador Rafael Pascucci, vereador Roberto Chagas, vereador Zé Luiz, vereador Sérgio Camargo, vereador Fernando Petiti, vereador Marcão da Academia, vereadora Amélia Naomi e vereador Roberto do Eleven. Havendo número legal sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 6ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos termos regimentais as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Solicito aos novos vereadores... Vereador Zé Luiz, que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas, término do prazo para apresentação de emendas. Rito ordinário 12 de março de 2026. Processo 2533/2026. Projeto de decreto legislativo número 7/2026. Autoria vereadora Amélia Naomi. Concede o título de cidadão joseense para o senhor Cláudio Batista da Silva Júnior. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 2538/2026. Projeto de lei número 102/2026. Autoria dos vereadores Roberto do Eleven e Fernando Petiti. Autoriza o Poder Executivo a implementar bocas de lobos inteligentes com sistema de retenção de resíduo e monitoramento eletrônico no município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, Comissões, Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 2852/2026. Projeto de resolução número 3/2026. Autoria do vereador Carlos Abranches. Altera o artigo 159 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José dos Campos para prever que pessoas condenadas criminalmente não podem receber homenagem honoríficas. Processo número 2868/2026. Projeto de lei número 104/2026. Autoria vereadora Juliana Fraga. Institui a política municipal de atenção integral à mulher com endometriose e síndrome dos ovários policísticos, SOP, no município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 2869/2026. Projeto de lei número 105/2026. Autoria, vereadora Juliana Fraga. Institui diretrizes para o programa Meninas na Ciência, no município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Educação. Processo número 2870/2026. Projeto de lei número 106/2026. Autoria, vereadora Juliana Fraga. Institui a política municipal de combate ao isolamento social e promoção da convivência comunitária no município de São José dos Campos e estabelece diretrizes para sua implementação. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 2987/2026. Projeto de lei número 107/2026. Autoria, vereador Fernando Petiti. Autoriza o Poder Executivo a instituir benefício às pessoas com transtorno do espectro autista em eventos promovidos ou apoiados pelo município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 2993/2026.
Projeto de lei número 108/2026, autoria vereador Fernando Petit, autoriza o Poder Executivo a estabelecer prazo máximo para a realização de consultas médicas eletivas no âmbito do Sistema Único de Saúde, no município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça e Saúde. Processo número 3073/2026, projeto de lei número 109/2026, autoria vereador Renato Santiago, dispõe sobre a flexibilização da jornada escolar para estudantes atletas da Rede Pública Municipal de Ensino de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Educação e Esportes. Processo número 3083/2023. Processo número 3083/2026. Projeto de lei número 110/2026, autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a incluir a educação sobre proteção animal como disciplina no currículo da educação básica das escolas públicas e particulares no âmbito municipal. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Educação e Saúde. Processo número 3171/2026, projeto de lei número 111/2026, autoria do vereador Fernando Petit, altera o dispositivo da Lei Municipal 8.597, de 2012, que dispõe sobre o Conselho Tutelar no município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça e Economia. Processo número 3341/2026, projeto de lei número 112/2026, autoria do vereador Milton Vieira Filho, declara de utilidade pública municipal a Associação Condenaço Navarro Instituto Leve. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 3345/2026, projeto de lei número 114/2026, autoria do vereador Sena, dispõe sobre a implementação do programa Caramelo, de identificação, proteção, castração e vacinação de animais comunitários no município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 3360/2026, projeto de lei número 115/2026, autoria do vereador Sidney Campos, autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de Identificação, Registro e Guarda responsáveis de cães do tipo Pitbull e raças derivadas no município de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 3361/2026, projeto de lei número 116/2026, autoria vereador Sena. Institui a Lei Marlene Ferreira Leite e dispõe sobre a regulamentação da posse responsável de cães considerados potencialmente perigosos. Estabelece seguro obrigatório de responsabilidade civil no município de São José dos Campos e dá outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 3362/2026, projeto de lei 117/2026, autoria vereador Sidney Campos, dispõe sobre a proibição da suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica e de água no município de São José dos Campos aos finais de semana e feriado. O rito é ordinário, Comissões de Justiça e Economia. Processo número 3363/2026, projeto de lei número 118/2026, autoria vereador Sidney Campos, autoriza o Poder Executivo a instituir campanha municipal de conscientização Calçada Segura no município de São José dos Campos. Rito ordinário,
Comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 3364/2026, projeto de lei número 119/2026, autoria do vereador Sidney Campos. Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio aluguel emergencial às famílias atingidas por desastre no município de São José dos Campos e estabelece prazo máximo de 48 horas para sua liberação. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 3385/2026, projeto de lei número 120/2026, autoria do vereador Gilson Campos. Autoriza o Poder Executivo a estabelecer critérios para a aquisição de compra ou adoção de cães de grande porte no município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 3389/2026, projeto de lei número 121/2026, autoria do vereador Roberto do Eleven. Declara a utilidade pública à Associação Empreendedoras de Sucesso. Rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 3390/2026, projeto de lei número 122/2026, autoria do vereador Roberto do Eleven. Autoriza o Poder Executivo a implementar iluminação pública com lâmpadas de LED alimentadas por energia solar fotovoltaica nas principais vias públicas e passarelas do município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 3491/2026, projeto de lei número 123/2026, autoria, vereador Fernando Petiti. Institui a política municipal de educação financeira no âmbito da rede pública de ensino de São José dos Campos. Rito ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Educação. São esses os novos processos, senhor presidente. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberto a presente sessão, convoco o vereador Milton Vieira Filho para secretariar a mesa diretora. Questão de ordem, vereador Fernando Petiti. Por tempo de 1 minuto, vereador. Boa tarde, presidente. Vou tentar ser rápido aqui. Boa tarde a todos na Câmara Municipal. De novo, venho falar aqui dos carros adaptados, né? A gente já falou aqui, alguns vereadores também levantaram esse assunto. Ainda as famílias que perderam o direito ao uso do carro adaptado não tiveram retorno da prefeitura. Eu acho, assim, lamentável, né? Inacreditável. Primeiro momento a gente pensa no secretário, em algum funcionário do acesso já, mas quem poderia vir consertar tudo isso é o prefeito municipal, respondendo, falando, opa, vamos acertar, foi um erro da administração, porque não pode ficar como está, né? A gente sabe que são mais de 20 famílias. Sempre quem segue as redes sociais vê um vídeo atrás do outro. Postei um aqui na terça-feira. Impossível alguém que não deu atenção para esse vídeo. A gente precisa de um retorno. E aqui eu faço essa pergunta, porque eu não sou do governo. Espero que algum vereador da base tenha um retorno e que possa retornar rapidamente esses carros adaptados. Eu já falei aqui e vou repetir. A cada dia que passa e a mãe, o responsável dessa criança não tem condição de levar, a criança não acordou bem, vários problemas que podem acontecer, vão se perdendo as terapias e, consequentemente, a evolução dessa criança. Gostaria de um retorno rapidamente. Eu sei que algumas pessoas se movimentaram para entrar na justiça, nós vamos entrar na defensoria, mas para que tudo isso, né? Poderia ter uma resposta rápida do prefeito do governo atual. Questão de ordem, vereador Cláudio Apolinário. Por tempo de 1 minuto, vereador. Senhor presidente, novos vereadores, prazer voltar a essa casa.
Eu quero apenas deixar registrado, presidente, na sessão passada nós votamos inúmeros requerimentos e deste mesmo tema que foi levantado agora pelo vereador, tinham vários requerimentos iguais. Nós reprovamos um e aprovamos os outros requerimentos. Então é importante deixar isso claro para a população, porque infelizmente nós temos hoje pessoas muito mal intencionadas, que distorcem a informação e distribuem na internet para causar o caos na população. É importante registrar que foi aprovado, ou seja, nós queremos da Prefeitura as informações. Além de querer as informações através do ofício e do requerimento, nós hoje tivemos reunião de bancada e cobramos o governo para que traga a nós um posicionamento. Ou seja, há desses vereadores, há da Casa, há da Prefeitura, o interesse claro de trazer a resposta. Mas, infelizmente, muitas pessoas querem manipular a população e isso precisa ficar claro. Ou seja, é desonesto dizer que foi reprovado, sendo que, na realidade, foi aprovado. Ou seja, usar um requerimento que foi reprovado em detrimento de todos os outros que foram aprovados. Portanto, é desonestidade. E não é só intelectual não, vereador, é de todas as instâncias. É reprovável esse tipo de atuação. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador Sidney Campos, tempo de 1 minuto. Presidente, demais vereadores, o pessoal que está aqui em cima na plenária, para vocês entenderem, complementando aqui o que o vereador falou, na última sessão foi aprovado por unanimidade o requerimento da vereadora Juliana Fraga, nós cobrando o prefeito sobre a situação dos carros adaptados aqui na cidade de São José dos Campos. E também eu acho que vários vereadores aqui encaminharam ofícios dos seus gabinetes, fazendo o mesmo questionamento junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, com relação por que está acontecendo o corte do carro adaptado dos nossos PCDs autistas da cidade de São José dos Campos. Então, o meu posicionamento é que eu sou a favor que mantenha o carro para os PCDs autistas. Estamos cobrando do prefeito. Hoje, na reunião de bancada, eu não estive presente, mas os demais colegas estiveram lá e cobraram o prefeito para que esse serviço público seja mantido na nossa cidade de São José dos Campos. Então, vocês podem contar comigo, tá bom? Obrigado, pessoal. Questão de ordem, vereador Renato Santiago, por tempo de 1 minuto. Presidente, boa tarde a todos que estão aqui na plateia. Um prazer receber vocês aqui. É claro que nenhum vereador aqui é favorável que se acabe, né, com esse transporte adaptado. E por isso, nós temos batalhado também por isso. O vereador Sidney falou, o vereador Apolinário falou. Ninguém aqui é maluco, gente, da gente fazer uma coisa para tirar um benefício das pessoas que tanto precisam, das pessoas que têm as maiores dificuldades e que tanto precisam. Então, todos aqui são favoráveis. O que nós não queremos é que se faça politicagem, política barata em cima disso. Nós fizemos o ofício, solicitamos, hoje na reunião de bancada, cobramos o secretário Jones, Zé Luiz, líder do governo, estava conosco, que vai levar a nossa reclamação ao prefeito, porque todos aqui são favoráveis a que volte esse serviço. E que volte, que se possível, possa ainda melhorar. Vocês precisam de muito mais do que a gente imagina. Só vocês sentem na pele quais são as verdadeiras necessidades. Nós não sabemos o que vocês sentem na pele. A gente tem uma noção, a gente imagina, mas verdadeiramente são vocês que sentem isso. Então, como o vereador Sidney falou aqui, contem conosco, com a nossa batalha, para que a gente possa oferecer sempre os melhores serviços para todos aqui na nossa cidade, principalmente para aqueles que mais precisam. Questão de ordem, vereador Sena, por tempo de 1 minuto, vereador. Obrigado, presidente. Quero me somar aos vereadores aqui e reforçar que é óbvio que nós, vereadores, não somos malucos de retirar um direito adquirido dos usuários de transporte especial. Mas a prefeitura retirou, senhores vereadores, né? Se nós estivermos enganados aqui dentro dessa casa, se nós estamos enganados em fazer menção, nos corrijam aqui, por favor. Nós não retiramos, nós somos contra que retire o acesso e o transporte de vocês. É direito de vocês e dever da prefeitura fornecer. Agora, a prefeitura retirou, está retirando. Eu estou com uma cadeirante lá no meu gabinete me esperando. Além do transporte especial, ela já recebeu um recado que vão tirar o direito dela a usar o transporte coletivo.
ela está lá com os documentos para mim. Então, eu não estou aqui fazendo demagogia, mentindo e criando uma narrativa para dizer que eu sou oposição do governo, não é isso. Mas nós precisamos ser claros e pedir que a prefeitura retome imediatamente o acesso ao transporte para vocês, tá? Então, mais um vereador aqui à disposição de vocês. Quero tranquilizar vocês aí em cima, Daniel, seja bem-vindo às Casas do Povo. O vereador Renato Santiago falou ali que o nosso líder hoje, o Zé Luiz Nunes, eu estava lá na bancada, falamos com o secretário ainda vai falar com o prefeito, acredito que ainda hoje, para que esse problema seja resolvido. Como o Renato Santiago falou, que não tem politicagem aqui de vereador, é vereador tal, vereador fulano tal, aqui não temos bandeira. Aqui nós somos conscientes o tanto que vocês precisam. Questão de ordem, por tempo de um minuto, o vereador Milton Vieira. Senhor presidente, nobres pares, ao público que nos acompanha, eu acho que esse assunto ele não pode ser tratado de pauta ideológica e ele tem que ser deixado, ele tem que ter um olhar diferenciado. E hoje, vereadora Amélia, na reunião de bancada, o líder de governo, ele fez um apontamento que eu acho que é de concordância de todos. Nós não queremos uma resposta, nós queremos a retomada do serviço. Nós falamos para o prefeito que nós queremos sim a retomada do atendimento e que, aos finais de semana, este público pode também estar utilizando o transporte público, tendo em vista que a demanda ela é menor, o uso do transporte público ele cai durante o final de semana e essas pessoas elas podem estar utilizando, né? A grande questão que o vereador Cláudio Apolinário trouxe aqui, e aí a gente fala de alguns portais que transformam isso em politicagem, é que nós aprovamos o requerimento da vereadora Juliana Fraga. E o requerimento que foi destacado, que foi reprovado, ele estava, ao ver da base toda, meio que faltando alguns detalhes, mas o da Juliana estava bem completo, e é uma resposta que nós queremos e vamos estar cobrando isso da prefeitura. Os 2 requerimentos foram aprovados, então deixar aqui também o nosso posicionamento favorável a vocês que mais precisam desse serviço. Questão de ordem, a vereadora Amélia, por tempo de 1 minuto, vereadora. Senhor presidente, quero cumprimentar todos que estão aqui. Sei que não é fácil ter um cadeirante chegar aqui na Câmara, né, descer essa rampa, e eu concordo que o serviço tem que ser retomado, mas eu quero aqui fazer uma questão que eu já disse na outra terça-feira, que infelizmente a equipe do Acesso Já é insensível. Nas reuniões que a gente tinha aqui, né, que infelizmente acabou, sempre tinha uma mãe, um cadeirante discutindo e questionando os cortes do Acesso Já. Por isso, vereadores, nós temos que trocar essa equipe. Minha proposta é que, além de retomar, troque essa equipe insensível que deixa mães que não conseguem levar seus filhos nos médicos, não conseguem levar no tratamento. Então, que seja cortada a equipe. Cativo de votação, vereador Gilson Campos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Boa tarde especial a todos vocês que estão na galeria. Também colocar aqui o nosso posicionamento. Nós também cobramos, junto aqui com nossos colegas, o posicionamento da prefeitura para que realmente possa voltar e retomar esse serviço tão importante para todos vocês que dependem desse serviço, porque é importante, por mais que você não consiga usar, porque durante a semana o transporte público ele tem mais pessoas utilizando, então no final de semana não. Então há uma condição no final de semana de vocês usarem o transporte público, mas não pode de maneira alguma, né, de forma alguma, cortar da maneira que foi, né? Nenhuma conversa teve, então é importante isso. Nós pedimos a reavaliação, né, que o prefeito pudesse reavaliar novamente e que o programa pode ser voltado, né, volte o acesso de vocês, que vocês possam ter o transporte garantido para poder usar, utilizar e fazer o tratamento de vocês. E só acrescentar aqui, né, já finalizando, infelizmente, né, nós não aprovamos aqui o requerimento do vereador Sérgio Camargo, porém, nós aprovamos da Juliana, do Tomás, que estavam mais completos, né? Infelizmente, alguns portais colocam como se nós fôssemos inimigo do povo, né? E isso não corresponde à verdade. Então, é importante que
esses portais coloquem a verdade, né? Fale assim, porque o que foi colocado em algum deles foi assim: 11 vereadores votaram contra a volta do transporte, e não foi isso. Conclua, Nós aqui vereador. estamos a favor de voltar o transporte de vocês, então jamais seremos contra. Obrigado, presidente. Justificativo caminhamento de votação, vereador Sérgio Camargo. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Vereador Sérgio Camargo, por tempo de 1 minuto. Obrigado, presidente. Eu só quero falar aqui, porque, na verdade, a polêmica toda aconteceu porque um requerimento foi rejeitado, foi o meu. O meu requerimento, ele foi elaborado antes de acontecer essa polêmica, entendeu? Antes de acontecer a manifestação na frente lá da Câmara Municipal lá do centro, porque uma pessoa me convidou lá atrás, e isso não tinha acontecido ainda. Esse requerimento ele não tem nada a ver com o acontecido. Foi uma pessoa que me convidou, tanto que o meu requerimento, ele cita o nome e o CRA da pessoa, que eu pedi um requerimento específico daquele. Né? Não tem nada a ver com essa questão que está acontecendo agora, que é a retirada de mais de 50 famílias aí que deixaram, entendeu? Então, é por isso que causou toda essa polêmica aí de dizer que foi rejeitado, não teve uso nenhum da minha parte dessa questão. Né? Mas a gente tem que entender o seguinte, isso aconteceu na segunda-feira, na terça-feira eles vieram aqui, vocês aprovaram o requerimento da Juliana, né, falaram com o prefeito e tal, e é má vontade política, porque o prefeito já poderia ter voltado isso, entendeu? Já passou terça, já passou quarta, já passou quinta, e o prefeito já poderia ter voltado o transporte para esse povo, porque eles já têm cadastro lá, o nome deles já está escrito lá, a família já está registrada lá, só porque eles andaram de ônibus no final de semana, é totalmente diferente você precisar do transporte adaptado para fazer uma terapia, para fazer uma fisioterapia, para ter um atendimento do médico, do que no final de semana quando você quer levar o seu filho, de repente, para passear num parque. Você não tem horário, você não tem distância para andar, é totalmente diferente. Então, não existe na questão do transporte adaptável, já estou terminando, presidente, não existe na questão do transporte adaptável que ele não possa fazer a utilização de outro meio de transporte. Então é desumano o que o prefeito está fazendo, ele já poderia ter voltado isso, vereador. E a gente não vai aceitar, mas a base está aí também para nos ajudar. Questão de ordem, o vereador Marcelo Garcia. Boa tarde, senhor presidente, o público que nos acompanha, os nossos amigos que estão ali na galeria, reivindicando essa pauta, dizendo que nós também somos solidários a essa questão, conforme já foi dito na reunião da base. Estamos conversando com o Executivo para que volte atrás dessa decisão. É um direito, não é um privilégio. Nós sabemos de quantas lutas vocês têm para pegar mesmo o transporte público, pontos, acessos, são dificuldades, e nós estamos de acordo com vocês, vamos à luta. Eu tenho recebido várias ligações e posso ver também pessoas publicando com muita irresponsabilidade, fazendo politicagem com vocês, pessoas que estão próximas agora de vocês, usando vocês. Abre os olhos com isso, porque os vereadores vão ajudar toda essa população. Questão de ordem, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, mais uma vez eu quero falar que, independente de resposta de requerimento, independente de quem fez o requerimento, escreveu o requerimento, e isso não devia nem estar em pauta. O que aconteceu não devia nem ter acontecido, porque vira e mexe, o prefeito mexe com os direitos dessas pessoas. Não é a primeira vez que eles vêm aqui para brigar por direito que é básico, de ir e vir. Então não tinha nem que estar em pauta, o prefeito não teria que colocar isso em questão. É direito, eles têm o direito ao carro adaptado e, na verdade, tinha que ser ampliado. E não só para médico, uma consulta ou outra. Tinha que ser ampliado, porque eles também têm direito ao supermercado, à escola, ao trabalho, ao lazer. E mesmo assim, tem esse questionamento das pessoas que mais precisam da nossa cidade. Então, independente de resposta, nós queremos que volte o serviço e que volte bem feito, porque é direito deles. Então, a celeuma aqui em relação ao que saiu nas redes sociais, é bom sim, é bom. Foi bom porque para os vereadores também da base, fazer pressão para o prefeito, para olhar para as pessoas e para que nem cogite fazer isso da próxima vez. Questão de ordem, vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde a todos. Daniel, boa tarde, meu garoto. Você está bem? Tudo tranquilo? Meu irmão, olha só,
eu estou aqui observando essa conversa toda. A gente conhece os pares no dia a dia, a gente sabe da responsabilidade de cada um e a gente respeita o trabalho que cada um faz na sua comunidade e no seu segmento. E é importante também que a gente traga aqui a lucidez em relação a alguns fatos. Não faço parte da base, não concordo com muita coisa que esse governo tem feito, como essa situação específica, mas eu preciso também aqui ressaltar que eu acompanhei a sessão passada e eu observei essa questão dos requerimentos. Foram vários requerimentos com o mesmo tema e a vinda dos pares no microfone ficou registrado que, sim, eles apoiam o retorno. Mas mais do que isso, o senhor secretário de Mobilidade, conhecido como o Homem Invisível, faz lá a besteira dele e depois vem aqui para casa para a gente apagar a fogueira que é feita. Prefeito, o senhor não tem que pensar duas vezes, não. Na verdade, não é só resolver esse problema, é entender que esse caso específico pode ajudar num outro fator, senhor presidente. Muitos dessas pessoas que procuram o acesso já não conseguem adquirir o seu direito. Viu, vereadora Juliana? Não é de agora, não. Há anos que isso acontece. Eu não sei quem é que está à frente disso, mas que pudesse observar quem é esse grupo que faz esse atendimento lá no acesso já. Acho que é questão de perícia, tá? Não passa na perícia. O que precisa apresentar para que se passe na perícia para se ter esse direito? Então, que fique registrado que, mais do que o retorno, que se possa dar uma melhor atenção a esse setor. Questão de ordem, por tempo de minuto, o vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, também contribuir um pouco com esse debate, a gente precisa ser justo, né, que muitas vezes ocorre algumas votações aqui, a gente diverge, nós vereadores independentes ou de oposição com os vereadores da base, e eu insisto que a gente precisa melhorar essa dinâmica da aprovação dos requerimentos, porque traz transparência, auxilia na fiscalização dos vereadores, e a rejeição desses documentos acaba trazendo esse tipo de controvérsia, uma controvérsia injusta, porque terça-feira, de fato, eu conversei com boa parte dos vereadores da base do governo que me falaram: Tomás, nós vamos cobrar do governo para a retomada do serviço. Mas, infelizmente, por conta de orientação, por conta de um hábito que eu acredito que é ruim, foi reprovado um documento que deu a entender o contrário. É injusto, afinal, existe esse interesse, acho que de todos os 21 vereadores que esse serviço seja retomado, e isso já é uma vitória. Isso já é uma demonstração que não é possível que a prefeitura não vá retomar esse serviço, sendo que tem 21 vereadores a favor da retomada, ou melhor, da ampliação desse serviço. Aliás, além da pressão da base, além da pressão da oposição, dos vereadores independentes, esse pedido que os vereadores que apoiam o prefeito fazem também é uma admissão, eles não vão falar aqui no microfone, mas é uma admissão deles próprios, que o governo está errado. Está errado de trocar, está errado de tirar, está errado de não ampliar. E eles vão lutar para que isso seja retomado, porque muitas vezes, eu sei disso, eles não vão poder falar, mas o governo faz porcaria, corta custo da onde não deveria, do que deveria ser prioridade, e infelizmente o vereador da base precisa apoiar inicialmente, depois ver, conversa para tentar retomar aquilo, porque o prefeito está economizando da onde não deveria, está cortando o gasto do que deveria ser prioridade. Por que não corta das verbas de publicidade que gasta com os veículos de imprensa puxa-saco? Por que não corta da máquina pública que tem contratos, tem cargos? Espera aí, isso é importante, presidente, falar. Eu sei que é importante, vereador, mas fui cobrado hoje deixar falar muito no microfone eu da sei, parte, presidente, então, mas infelizmente, o senhor foi tolerante com todos os vereadores, será comigo também. É importante a gente falar que nós temos contratos que precisam ser revisados, cargos comissionados que precisam ser revisados. É aí que tem que ser cortado. Se precisa economizar, porque fechou ano passado com déficit, que economize da carne, dos políticos, e não da população que mais precisa. É isso que a gente cobra e a gente vai continuar cobrando aqui. O vereador quer anunciar a presença de alguém. Por favor, vereador Milton Vieira. Obrigado, senhor presidente. Apenas registrar a presença do Elvis Monteiro, uma liderança lá da região sudeste, amigo de muitos colegas vereadores, amigo do Fabião aqui, conhecido da turma aí. O Elvis é um parceiro nosso, filiado ao Republicanos, e tem ajudado bastante aí, esteve juntamente com
o nosso secretário de governo, Jones, levando algumas demandas, proseando um pouco, né, Elvis? Falando um pouco de política aqui da nossa cidade. E hoje está visitando aqui o plenário, convidei ele para estar conhecendo aqui a dinâmica e vendo. Chegou num dia de debate quente, importante, um assunto bastante importante que tem o nosso apoio. Obrigado, Elvis. Obrigado, presidente. Questão de ordem, por tempo de 1 minuto, o vereador Lindo Bispo. Senhor presidente, eu vi vereador falar 3, 4 aqui, o meu é um só. Ô, vereador, o senhor esteve na reunião hoje, o senhor viu, vamos dizer assim, o pau quebrando por causa do regimento, e esse vereador segue o regimentarista. Escravo do Se é regimento. para seguir o regimentarista, vamos seguir, mas eu vou deixar o senhor falar um pouquinho mais. Com a palavra, vereador Lindo Bispo. Senhor presidente, eu acho que a gente aqui é um parlamento que a gente respeita as ideias de todo mundo. Quero cumprimentar o pessoal que está aqui hoje no plenário. E dizer que aqui a gente tem várias discussões, e muitas delas são partidárias, ideológicas, não é? Mas na terça-feira nós aprovamos o requerimento da matéria pertinente. Isso é uma pura verdade. Agora, tem gente que começa a falar pelos cotovelos por aí, tá certo? Quero dizer, essa casa, eu nunca fui um vereador que deixei de ser verdadeiro com aquilo que eu falo. Inclusive, eu falo, olha, eu voto projeto complicado, vou lá e defendo, porque eu não tenho medo de assumir a minha parte. E na reunião, hoje, nós cobramos sim, mas nós votamos requerimentos e aprovamos requerimento. Agora, para colocar a gente contra a população, de uma forma injusta, isso não está correto. Distorcendo, não é, aquilo que acontece aqui, quero saber se as pessoas acompanharam que nós aprovamos, havia aprovado o requerimento, que tratava do mesmo assunto. Agora você pega esse assunto, diz que fomos contra e joga para o ventilador, e aí começam a falar um monte de besteira, não é? Dizer assim, nós temos responsabilidade e compromisso com a população que precisa na nossa cidade. E nós sabemos que eles precisam, tá certo? Eles têm esse direito. E essa casa, nós não somos vereadores que somos insensíveis a essa necessidade das pessoas. Agora, o que eu não concordo é que as pessoas começam a fazer uma política de jogar a base do prefeito contra a população. Isso nós não vamos aceitar. Tenho certeza que o prefeito é muito sensível a essa questão e a nosso pedido, ele então vai rever a situação e ver o que pode fazer para atender as pessoas da nossa cidade. Obrigado, presidente. Questão de ordem, o vereador Rafael Pascucci. Por tempo de 1 minuto, vereador. Senhor presidente, nem vou precisar de 1 minuto, viu? Quero só colaborar com o debate, realmente, primeiro parabenizar o nosso líder de governo, Zé Luiz, que terça-feira falou nesse mesmo microfone que iríamos enfileirados lá para o Paço Municipal, lá para o 7º andar, reivindicar o direito aí do acesso já. E fomos todos fomos atendidos e estamos com essa demanda, que acho que é da Casa, da Câmara Municipal de São José dos Campos. Então, eu quero fazer o registro e parabenizar a Vossa Excelência pela essa liderança e dizer também para a população que está nos acompanhando pela TV ou pela rede social e aqui também na nossa galeria, que a gente é bem sensível ao assunto, já veio outras vezes para essa Casa Legislativa, sempre contou com o nosso apoio e sempre vai contar com o nosso apoio, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Zé Luiz. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por ser de conhecimento de todos os vereadores e solicito o adiamento por uma sessão do processo número 19848/2025, PL 729/2025 do Poder Executivo. Em votação, o pedido verbal do vereador Zé Luiz. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Nenhum voto contrário. Se nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, ainda em tempo, solicito também inclusão para leitura do processo 3504/2026, do processo número 3557/2026, do processo 3568/2026, do processo 3584/2026, do processo 3587/2026, do processo 3588/2026 e solicito inclusão para deliberação de tramitação fora do prazo
do substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 12112/2022, projeto de lei número 389/2022, autoria do vereador Renato Santiago. É 12112, processo 12112, tá bom? Em votação, pedido verbal do vereador Zé Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Passaremos agora à votação dos processos constantes na pauta do dia. Registrando aos vereadores que as abstenções a qualquer votação deverão ser avisadas, comunicadas no microfone antes do início de cada votação. Em votação, a tramitação número 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo número 1683/2025, projeto de lei número 53/2025, autoria do vereador Marcão da Academia. Aberta a votação. Peço aos vereadores que se atentem ao momento de votação. Encerrada a votação. 21 votos favoráveis. Com 21 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Informo os senhores que não será necessária a votação da tramitação da emenda número 1, da autoria do vereador Sérgio Camargo, ao processo número 9/2026, pois ela foi protocolada dentro do prazo. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 12112/2022, projeto de lei número 389/2022, de autoria do vereador Renato Santiago. Aberta a votação. Encerrada a votação. 21 votos favoráveis. Com 21 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o vereador Renato Santiago. A propósito, é de extrema importância que se dê essa atenção. Quero aqui até deixar registrado uma situação que ocorreu ontem. Ontem, ali por volta de umas 11h30, mais ou menos, da noite, estive na UPA do Alto da Ponte e os bueiros entupidos na UPA do Alto da Ponte. Teve um alagamento no estacionamento, e aí o paciente, que de repente chega com uma determinada doença, ele chega no estacionamento com o risco de pegar uma outra doença, devido àquela água parada, sabe-se lá, a condição daquela água. Então fica registrado, parabenizar, e que o serviço possa ser executado. Solicito ao secretário que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos vereadores. Emenda número 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao processo número 1683/2025, projeto de lei número 53/2025, autoria vereador Marcão da Academia. Altera o artigo 2º do projeto de lei.
Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 12112/2022, projeto de lei número 389/2022, autoria vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Bueiro Tecnológico como medida de prevenção a enchentes no município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário. Comissões Justiça, Planejamento Urbano e Saúde. Processo número 3504/2026, projeto de lei número 124/2026, autoria vereador Milton Vieira Filho. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o São José dos Campos Open Jiu-Jitsu, a ser comemorado no segundo domingo do mês de junho. Rito ordinário. Comissão Justiça. Processo número 3557/2026, projeto de resolução número 4/2026, autoria vereador Carlos Abranches. Dispõe sobre as normas para concessão do título de cidadão joseense e da outras providências. Rito ordinário. Comissão Justiça. Processo número 3568/2026, projeto de decreto legislativo número 8/2026, autoria vereador Zé Luiz. Concede a medalha Cassiano Ricardo à Diocese de São José dos Campos, em reconhecimento aos 45 anos de sua instalação canônica e pelos relevantes serviços prestados à comunidade joseense. Rito ordinário. Comissão Justiça. Processo número 3584/2026, projeto de lei número 125/2026, autoria vereador Sérgio Camargo. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Centro Municipal de Referência em assistência às pessoas com doenças raras no município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Processo número 3587/2026, projeto de lei número 126/2026, autoria vereador Fernando Petit. Dispõe sobre a promoção da mentalidade NOTE, nova oportunidade de longevidade transformadora, no município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 3588/2026, projeto de lei número 127/2026, autoria vereador Fernando Petit. Institui o serviço público Disque Fios, destinado ao recebimento de denúncias e ao acionamento emergencial de empresas responsáveis para cabos aéreos em situação de risco no município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões Justiça, Economia e Obras. São esses os novos processos. Questão de ordem, vereadora Amélia Naomi, por tempo de 1 minuto. Senhor presidente, é para falar do rio que encheu no Buquirinha. Olha as imagens que estão aqui. Passa a próxima. Subiu o vereador Roberto Chagas 3 metros. Os moradores, novamente, não vão poder dormir em casa. Tem uma moradora que está na labuta para conseguir o auxílio aluguel. A prefeitura até agora não cedeu, porque a Defesa Civil não fez o laudo como deveria. Hoje subiu 3 metros, olha aí, olha a situação. Então eu quero aqui falar para os vereadores, faça a Defesa Civil, fazer o seu trabalho, mas reconhecer as famílias que estão perdendo tudo. Questão de ordem, por tempo de 1 minuto, vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, como eu disse, boa tarde a todos. Como eu disse ontem, por volta lá das 11, 11h30, meia-noite, a gente rodou a Zona Norte, estive também no Jaguari, estive no Mirante. Infelizmente, a natureza está fazendo a parte dela e a população ainda está numa região ali que sofre bastante. Vereadora Amélia, te informar que a Defesa Civil está lá no local, junto com o apoio social, e cabe sim o apoio social que possa... cadê o secretário do apoio social? Não vi mais. Senhor Leandro Rai, cadê o senhor Leandro Rai? Vereadora adjunta, Renata Paiva. Vereadora, ex-vereadora, né, mas sempre vereadora, Renata Paiva. Vamos ajudar essa família. Eu conheço esse caso, viu, Amélia? Precisa ajudar essa família, presidente, porque temos
2 idosos doentes nessa casa e a necessidade de se dar essa atenção. O auxílio aluguel. Vamos tirar de alguns lugares aí que não são necessários, prefeito, e levar para essa família. Em virtude do adiamento do processo número 19848/2025, os demais itens da ordem do dia encontram sobrestados, conforme determina o artigo 74 da Lei Orgânica do Município. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.